A gente vai trabalhar um pouquinho sobre os assuntos do nosso cérebro, da nossa mente, escolhas e foco nas escolhas. Como é que isso acontece dentro do nosso cérebro? É esse o assunto da live de hoje. E para a gente começar esse assunto, é importante que a gente compreenda alguns pontos fundamentais. Até porque compreender como é que parte do nosso cérebro funciona é fundamental. Aos primeiros vindouros que estão assistindo a live ao vivo, Sofia Helena, uma grande atleta, uma grande pessoa aí cheia de energia e de vontade de acertar, principalmente nas artes marciais. Muito boa noite, Sofia. Obrigado pela presença. O assunto de hoje, como eu estava dizendo, trata sobre algo fundamental, inclusive para o esportista, né? Como é que a gente consegue preservar tamanha competência naquilo que a gente determinou a ser feito, não é? Então, à medida que você faz uma escolha, como é que se constrói uma escolha no nosso cérebro? Como é que é feita uma escolha? O que determina a gente escolher algo? Por que eu escolhi A e não escolhi o B? Na verdade, como é que isso acontece no nosso sistema? Isso é fundamental, a gente vai compreender isso hoje ao longo da noite. Matheus, Daniel, boa noite. Rodrigo Freire, sejam bem-vindos. Obrigado a presença. Então, compreender como é que funciona as nossas escolhas, compreender como é que a gente determina que essas escolhas será aquilo que a gente vai manter o nosso foco para que a gente alcance determinado resultado, é o grande desafio da ciência hoje. Então, o que eu vou tratar com vocês aqui hoje, com base em muita coisa atual, muita coisa moderna e atual da ciência, principalmente da neurociência, que é algo fundamental para a gente compreender como é que o nosso cérebro trabalha. Por quê? Se a gente não compreende, ele de fato é o senhor de tudo. E por vezes esse senhor de tudo, esse cérebro, ele se condicionou a algumas situações na qual a gente mesmo, um pouco, eu vou colocar assim, tá? Um pouco vítima de nós mesmos, a gente acaba sucumbindo e acaba sabotando o que deveria ser feito. Bom, por que é importante que a gente compreenda isso? Em linhas gerais, o cérebro funciona muito bem, muito motivado e muito focado em realizar algo quando ele se mantém nesse nível, nesse grau de motivação. E o que é essa motivação em linhas gerais? Motivação é aquilo que gera para você uma percepção de que vai valer a pena. Caraca, isso que eu vou fazer vai valer a pena. Então você naturalmente se sente motivado em realizar aquilo que você entende que vai valer a pena. Entendido isso, a motivação, compreendendo que a motivação existe em certa medida, e ela tem alguns fundos bioquímicos cerebrais, a gente precisa compreender o que essa maquinaria cerebral faz, tá bom? Então existe uma substância que a gente dá o nome de dopamina. Essa substância chamada dopamina, não importa o nome, é uma substância. A gente, por vezes, acreditou que ela é a substância que regula o nosso prazer, a nossa satisfação em fazer algo, o nosso prazer. Na verdade, ela regula o mecanismo da motivação, de fazer com que a gente se entusiasme em fazer aquilo que a gente está se propondo a fazer. Então, em linhas gerais, quando eu penso, quando eu imagino, ou quando eu me deparo com alguma coisa que é um gatilho para uma ação, vou dar um exemplo. Quando eu penso numa comida que eu gosto, quando eu penso nela, quando eu imagino ela, eu já começo a fazer com que o meu sistema comece a trabalhar em cima dessa escolha que eu fiz, dessa imaginação. E à medida que eu imagino, isso vai ganhando proporção. E aí, de repente, tu está assistindo televisão e aquilo que você imaginou, ou uma outra comida qualquer que você também entende como gostosa, passa numa propaganda para você. Aí tu vê uma propaganda lá, eu tinha imaginado um tipo de alimento, aí de repente eu vi uma outra propaganda que tem um outro tipo de alimento que eu também gosto muito, de repente, sem muito churumela, você passa a mão no celular, manda uma mensagem no aplicativo para entrega de comida, daqui a pouco está chegando na sua casa aquilo que você inicialmente imaginou, aí veio um agente externo que fortaleceu aquele gatilho daquilo que você tinha imaginado e de repente você está agindo ao encontro daquilo que você iniciou a construção mental. Por que é importante compreender isso? Todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos estão modulados para fazer ou não fazer de acordo com o que eu acabei de falar.
Não, como assim? É assim mesmo. Então, por exemplo, algo que eu não queira fazer, o seu cérebro rapidamente vai começar a imaginar, falando, isso daí você é doido, você vai ficar cansado. Não, isso aí vai demorar. Não, isso daí não vai te dar nada de recompensa, e você não vai ganhar nada com isso. Se você for ganhar, vai demorar para ganhar, não vale a pena. Vou dar outro exemplo. Por que tantas pessoas têm dificuldade de começar a rotina de exercícios? Por que tantas pessoas têm dificuldade em começar a rotina de exercícios? E por vezes, muita gente até começa, aguenta ali 30 dias, 60, 90 dias. E a grande debandada de quem começou a treinar é em torno de 90 dias. Mas um grande número de pessoas vai interromper os exercícios físicos com 6 meses. E a grande maioria esmagadora não chega a 1 ano de exercício. Por que elas param nisso? Porque o exercício demanda energia, o exercício demanda tempo, uma entrega, precisa que eu vá lá 2, 3 vezes por semana, precisa que eu vá lá, fique lá 1 hora, 1h30, e o resultado, se a pessoa está na expectativa, se ela imaginou que a expectativa e o resultado que ela vai alcançar diz respeito à parte estética, essa é a última coisa que vai acontecer com relação ao resultado de uma rotina de exercícios. Então, nessa rotina de exercícios que as pessoas começam, muitos começam, mas a grande maioria vai parar, não vai dar sequência, é porque ele tem uma imaginação, ele imagina, ele criou na mente dele de que os resultados do exercício, principalmente daqueles esperados, que são os estéticos, virão rápido. E não é verdade. Agora, entendido isso, a gente precisa ficar claro, o agente motivador do nosso cérebro, esse que dispara a liberação dessas substâncias que eu falei, esse agente modulador, ele precisa de 3 elementos. Ele precisa de ter pouco esforço, ele precisa que seja rápido, não demore, pouco esforço, seja rápido, e que a recompensa chegue o mais breve possível. De preferência que a recompensa seja imediata. Entendido esse cenário, essa construção, o que na vida que a gente tem para executar, que tem essas 3 características: economiza energia, a recompensa vem rápido, e por vezes essa quantidade de energia que eu vou gastar sendo pouca, que eu não demore, que eu não fique muito tempo gastando ela, e que por vezes aquilo que eu vou colher tem que ser rápido. O que gera isso? Vou dar alguns exemplos, tá bom? Vou dar alguns exemplos. Por que eu tenho que dar os exemplos? Porque a gente é refém dos exemplos que eu vou dar. Então, por exemplo, comida. Comida é isso, pouco esforço, ou seja, põe na boca, tem gente que nem mastiga, já engole logo, sentiu no paladar, é gostosinho, é aquilo que eu esperava, taca-lhe pau. É rápido a recompensa, pôs na boca, já estou sentindo aquele sabor. É rápido. E, além da recompensa chegar rápido, o processo é muito rápido. É esmagadoramente rápido. E como o Rodrigo está colocando aqui, isso acontece muito com as comidas gordurosas e com doce. As comidas mais gordurosas, as comidas com doce, que elas carregam mais paladar, elas são vilãs nesse processo. E aí, de novo, eu vou bater nessa tecla. A indústria do alimento, oi Conceição, boa noite. A indústria do alimento, ela não se cansa de se aproveitar desse mecanismo cerebral que a gente tem, na qual a gente quer sentir, ter pouco esforço, ter a recompensa e que seja tudo rápido. A indústria do alimento se apropria disso e constrói alimentos, como o Rodrigo disse, com uma quantidade grande de sabores. Os caras, engenheiros do alimento, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir, eles não vão fazer nenhum alimento ultraprocessado, ou seja, os alimentos embalados, completamente processados e transformados, com sabor ruim. Afinal de contas, eles precisam vender mais desse alimento. Então, a saborização, a indústria do sabor na engenharia do alimento, ela é muito poderosa e ela mexe com o nosso cérebro. Então, o alimento é um perigoso mecanismo de motivação rápida, porque ela gera resultado, recompensa rápido. Então, no momento que você tem que fazer uma privação alimentar por causa de alguma conduta dietética para emagrecer, para a saúde, cara, como é que é orquestrar essa mente em relação a todas essas gatilhos que vão surgir ao longo do seu dia? É o que eu estou te falando. Tu viu na televisão uma propaganda de um alimento mais gostosinho, tu vai querer buscar.
Ou seja, se você tem em casa um alimento que você sabe que não deve comer, olha que interessante, só para vocês entenderem, a quantidade de substâncias que mantém a gente motivado no nosso sistema tem um determinado número. Quando você come um chocolate, desses chocolates que são comuns, com bastante açúcar, com bastante gordura, essa substância aumenta em 50%. Ou seja, você fica muito motivado para comer o chocolate e mantém muita motivação assim que você acaba de comer o chocolate. Você quer ver outros números? Eu vou falar aqui de forma geral, tá bom? Então, cocaína. Vamos falar nicotina primeiro, que é a do cigarro. Aumenta em 150% essa substância no nosso cérebro. Nosso sistema como um todo, né? A nicotina do cigarro. Por isso que as pessoas viciam no cigarro. É natural. Qual é o esforço que tem no cigarro? A recompensa, ela é rápida? O processo de fumar um cigarro é demorado? Não, então é pouco esforço, recompensa na hora e é rápido o processo. Tudo que o cérebro precisa. Economizar energia, sentir prazer e não sentir dor. E o cigarro proporciona isso por meio da nicotina. A cocaína aumenta 225% dessa substância no cérebro. Por isso que as pessoas viciam em cocaína, porque ela é geradora imediata de um negócio muito louco e o cérebro quer ficar se alimentando dessa sensação muito louca. Isso é muito perigoso, porque tem outros elementos aqui. A anfetamina. A anfetamina também é um estimulante e por vezes tem vários suplementos alimentares que vêm de fora do Brasil, na qual é permitido isso daí. Bebida alcoólica também, Rodrigo, é um gerador imediato de prazer, não custa energia nenhuma, é rápido, você sente na hora, enfim. Então tudo que é um gerador rápido de recompensa é um problema. Por que a gente está falando isso numa live que o tema central é escolha? Porque à medida que você vai atrás desses tipos de substâncias, é uma escolha. Só que muitas das vezes essa sua escolha tem que ser orquestrada. Ou seja, algo fundamental é você se afastar da possibilidade de estar próximo desses gatilhos. Eu tenho que me afastar. E um primeiro processo, algumas pessoas dão o nome de jejum de dopamina, jejum dopaminérgico, tem uns nomes aí, mas não importa. Vamos falar de mudança de hábito. Eu tenho que aprender a me afastar daquilo que me provoca a manter-me naquela escolha errada, naquela escolha que é nociva para mim. E eu coloquei um story hoje dizendo assim, será que existe escolha de verdade? Para a gente fazer uma reflexão tanto quanto filosófica e de consciência. Se a gente sabe o que é certo e o que é errado, qual é a única escolha que tem? É fazer o certo ou é fazer o errado? Então só existe uma escolha. Então, quando a gente escolhe fazer o errado, é uma escolha extremamente comprometedora. Então isso não é uma escolha, isso infelizmente é uma atitude contra você. E no momento que a gente compreende isso nos aspectos mais profundos da nossa alma, só existe um caminho, o caminho do que é correto. Então a gente ter essa consciência é fundamental. O Rodrigo colocou uma palavra de autocontrole e eu separei alguns materiais aqui para ao longo da live, se surgisse oportunidade, a gente comentar. Estou lendo um livro aqui bem legal, muito legal. Muito bom. E aí o livro aqui, muito bem apoiado em vários estudos, conta uma história interessantíssima aqui. Então vou falar essa história para vocês. Professora Samantha, boa noite. O livro diz assim, numa parte dele está falando assim, olha, foi feita uma pesquisa numa cidade da Nova Zelândia com mais ou menos 100 mil habitantes. Então a universidade, há 30 anos atrás, escolheu 1.200 crianças que tinham acabado de nascer naquele ano para monitorar essas crianças ao longo da vida. E fizeram uma bateria de testes em diversas áreas, testes psicológicos, testes físicos, análises de saúde de forma geral, testes cognitivos, testes de performance, enfim. Vocês imaginar, essas crianças, 1.200 crianças foram submetidas a toda essa bateria de testes ao longo dos anos. E, por volta dos 10 anos de idade, pararam de fazer os testes. Falaram, aqui basta, agora ele vai fazer a transição para o período da adolescência, a gente não precisa mais fazer testes nenhum. Pois bem, 2 décadas depois, eles foram puxar a ficha dessas crianças, ou seja, eles estavam em torno de 30 anos,
Fala, bom, para um país como o nosso, Nova Zelândia, para uma cidade como a nossa, vamos analisar como é que essas ex-crianças estão agora na vida adulta por volta dos 30 anos. E eles fizeram algumas análises em relação à saúde física no geral, em relação aos aspectos da prosperidade, inteligência financeira, saúde financeira, e em relação à criminalidade. 3 principais pontos, tá bom? Saúde física no geral, vários exames físicos e de saúde mental, saúde psíquica, saúde física, enfim, saúde no geral. Prosperidade, ou seja, inteligência e controle financeiro. E o último item relacionado à criminalidade, ou criminalidade a gente já pensa coisas gravíssimas, né? Às vezes, imprudência de trânsito é uma criminalidade de trânsito, é um crime de trânsito. Então você passar um farol vermelho, isso é algo gravíssimo, porque por mais que você não tenha atropelado alguém, causado um acidente naquele dia, isso é algo que pode provocar algo comprometedor. Por que eu estou falando isso? Após 30 anos de pesquisa, 10 de acompanhamento e 20 de pausa, eles perderam só 4% dessa população. Perderam em que sentido? Não conseguiram acessar o contato, ou por vezes veio a falecer, enfim. Mas dos 96% que conseguiram cumprir a pesquisa, quais foram os achados? O ponto mais importante dos achados, como disse o Rodrigo aí, eram aquelas crianças que tinham um autocontrole já na infância, performaram muito melhor em todos os aspectos que foram investigados. Todos, sem exceção. Eram pessoas que tinham uma saúde mais plena, física, mental e espiritual. Eram pessoas que tinham uma saúde social muito grande. Pessoas com uma inteligência financeira, um controle financeiro, um cuidado com o dinheiro, com a prosperidade financeira. Que tinham pouco ou nenhuma situação relacionada a um ambiente de crime. Ou seja, e aí é óbvio, né, dentro do score de análise, não eram as crianças com maior QI, não eram as crianças que tinham coeficiente de inteligência. QI é coeficiente de inteligência, ou seja, que em testes específicos de inteligência, não foram as crianças que tiveram o melhor resultado de inteligência, foram as crianças que tiveram o melhor resultado em autocontrole. Autocontrole é a menina dos olhos, da ciência do foco, da atenção e da escolha. Autocontrole. Consciência e autocontrole são as 2 palavras que esse livro carrega ao longo do livro inteiro. Ou seja, saber o que você está fazendo, se é certo ou se é errado, é consciência. Sabendo o que é certo e o que é errado, agora entra o autocontrole. Então, o posicionamento que o Rodrigo colocou me deu um gancho para entrar no ponto mais importante da nossa live de hoje. Consciência é saber se aquilo que você está fazendo é certo ou é errado. Porque por vezes a pessoa não tem consciência. Então despertar a consciência, trabalhar com informação, com conhecimento, com profundidade de causa daquele conhecimento, é ampliar a consciência do indivíduo. Enquanto essa pessoa não tem consciência, o nível de autocontrole dela é 0. Ele flutua demais, porque para ele pouco importa. Ele não tem responsabilidade sobre aquela ação que ele não é consciente. Eu vou repetir a frase. Ele não tem responsabilidade sobre aquela ação que ele não tem consciência. Então, tomar consciência daquilo que você está fazendo ou daquilo que deva ser feito é a única escolha que a gente tem. Por isso que a provocação de hoje do History é: será que existe escolha? Só existe uma: ampliar sua consciência. Porque com a consciência ampliada, aí não existe mais escolha. Só existe o certo. Só existe o que tem que ser feito. Não tem como eu escolher, não deu vontade de fazer bobagem hoje. Deu vontade de praticar um crime. Eu vou usar essa palavra crime porque toda vez que eu faço uma ação, no nosso caso aqui do Mapas, contra a minha saúde, rapaz, isso pesa, hein? Pesa, porque você está agindo contra a sua própria saúde. Como é que chama isso? Perigoso, não quero nem falar, mas vocês podem pensar aí, quem quiser pode escrever. Quando eu estou agindo contra a minha própria vida, que eu sei que a consequência disso vai me levar num lugar ruim, de comprometimento da saúde, de doença, e depois da doença vem mais um estágio, que é o pós-doença, eu tenho que pensar no caminho inverso. Então, como é que eu trabalhar esse caminho inverso? Estou consciente daquilo, pronto, agora é o momento de eu me livrar daquela situação que me condena. O Rodrigo colocou aí uma atitude suicida conta-gotas, né? Eu gosto de usar o conta-gotas. A gente precisa ampliar a consciência. E reforçando e reiterando o que a pesquisa disse sobre autocontrole, isso é incrível. É incrível.
Porque sem consciência, a gente não sabe o que está acontecendo. E sem o autocontrole, mesmo tendo consciência, sem autocontrole, você não vai conseguir manter-se na linha das escolhas corretas. Reforçando a manutenção da linha das escolhas corretas é pensar assim: eu sei o que eu tenho que fazer para a minha saúde, eu sei o que eu tenho que fazer em relação ao meu sono, por exemplo, o S do sono do Mapas. Eu sei que eu tenho que desligar as telas 1 hora antes de dormir. Eu sei que eu tenho que dormir entre 7, 8 até 9 horas por noite. Eu sei que a minha noite de sono tem que ser num ambiente acolhedor, aconchegante, com zero luz, com baixo ruído, um quarto aquecido. Agora tem mais uma novidade que eu não sabia: quem dorme de meias, meia no pé, parece que tem melhor qualidade do sono. Olha que interessante, pesquisa que eu vi esses dias aí, muito legal. Ou seja, se eu tenho toda essa consciência sobre o sono, eu tenho que eliminar qualquer coisa que possa me sabotar nos meus vícios, que possa corromper, que possa me sabotar em relação às condutas que eu escolhi fazer para ter uma boa noite de sono. Vou dar um exemplo. Quem gosta de futebol, né? O meu time vai jogar hoje e o jogo é das 9 às 11 horas. Pois é, o jogo vai vencer você hoje e você vai dormir mais de meia-noite, vai dormir cansado. O seu time pode até ganhar, mas você vai ficar cansado, a sua noite de sono vai ser ruim, você vai acordar no outro dia com algumas reações comprometedoras ao estado psíquico, físico. Por vezes, aquele jogo de futebol, para quem é um apaixonado por futebol, aquele jogo de futebol criou um mecanismo, um gatilho, que disparou na sua cabeça: cara, mas vai ser bom assistir esse jogo. E você, naquele momento, sem autocontrole, passa por cima de toda a sua consciência do que é certo a ser feito. E você não. Você negligencia tudo o que é certo a ser feito para que você possa sentir aquele prazer de assistir o seu time jogando bola. Eu confesso que faz muito tempo que eu não gasto energia com futebol, porque eu sei que isso me atrapalhava, por vários motivos. Então eu não gasto energia, eu acho que é um esporte legal, acho bacana, inclusive profissionalmente eu acho interessante trabalhar com isso, mas dizer que eu perco minhas horas de sono para assistir um jogo de futebol, faz muito tempo que eu não gasto essa energia, porque eu sei que conscientemente eu não posso fazer isso. Mas é de vez em quando. Então fique à vontade. O de vez em quando é energia suficiente para aumentar a frequência e de repente está virando frequente. Cuidado. Então vamos voltar a compreender como eu consigo então controlar o meu cérebro. Primeiro, tenha profundidade e conhecimento sobre o seu autocuidado. Autocuidado. O que eu devo fazer para cuidar da minha saúde? O método Mapas, sugere um jeito para cuidar da saúde. A gente fala de movimento, fala de alimento, fala de pensamentos, que é o foco de hoje, fala de alegria, amor e amizade, que é de relacionamentos, e fala de sono. Então aqui no método Mapas é um jeito que a gente preenche com muita qualidade os principais pilares da saúde para que a gente possa ter uma saúde de qualidade e que essa saúde de qualidade possa se estender por muitos anos de vida. Então, quer saber como é que funciona uma vida plena de saúde? Segue a gente aqui no Método Mapas. Quer saber com mais detalhes? Fica aguardando aí que vai ter ocasiões especiais que a gente vai se reunir, que é extremamente transformador dessa consciência, tá bom? Algo muito importante para eu estar falando aqui. Eu gosto muito de utilizar aspectos da ciência para sustentar aquilo que eu estou dizendo aqui, tá bom? Então, o que diz a ciência do autocontrole? Tem uma pesquisa maravilhosa, já falei dela, mas eu acho que ela tem que ser falada novamente. Uma pesquisa maravilhosa sobre as características da obesidade, né? Então, como é que surge o maior problema de saúde pública do mundo e que a galera tá assim, né? A galera, o gordofóbico, ele fala mal. Eu me poupo para não ficar criticando, não falar nada, porque cada um tem seu nível de consciência. Não vou nem falar a favor nem contra de quem é gordofóbico, não vou falar nem a favor nem contra de quem está na posição de se defender, não vou levantar essa bandeira, não me sinto confortável de entrar nessa discussão.
Mas eu me sinto confortável de dizer, a obesidade é uma doença. Isso para mim é muito claro pelo que eu estudo. Então não estou falando mal do indivíduo que está obeso. Eu estou falando da circunstância na qual isso gera. Isso é um fator de doença importante. Afinal de contas, aquele organismo que está com excesso de gordura corporal é um corpo que está desenvolvendo mecanismos altamente destrutivos do próprio equilíbrio orgânico. Então a obesidade é um problema de saúde grave. Para a obesidade, nesse estudo que eu estudei, que eu li, eles traçavam os fatores da obesidade e não tem como chegar num fim de tantos fatores que eles identificaram. Desde característica da cultura familiar, ou seja, quem tem papai e mamãe obeso é porque tem hábitos de obeso. Qual é a chance do filho ser obeso? É muito grande. É muito grande. E não é só pelos fatores genéticos, é principalmente pelos fatores culturais, pela cultura da casa, o que as pessoas daquela casa fazem. Se alimentam bem? Praticam atividade física direito para ter resultado de saúde, de controle desse problema de obesidade? Eles mantêm a rotina do sono adequada? Então são vários fatores na cultura familiar que vai impactar nesse quadro da obesidade. Então eles foram traçando uma análise da obesidade, os fatores que são construtores da característica da obesidade, e chegaram em coisas muito complicadas. O que é complicado disso? Eles chegaram em análises do sistema nervoso e conseguiram chegar à conclusão de que o obeso tem muito baixo autocontrole. Ou seja, o indivíduo obeso não consegue se cuidar de si mesmo, o autocontrole dele é baixo. Então vamos dizer que ele precisa controlar a alimentação. Se o autocontrole é baixo, ele vai conseguir controlar a alimentação? Não. Ou seja, esse é um dos maiores problemas. Então no momento que esse indivíduo, por mais que ele esteja acompanhado com um monte de profissional, nutricionista, personal trainer, médico e aí vai, se ele não estiver fazendo um ajuste psíquico de um modelo comportamental para que ele ajuste o autocontrole dele e que ele compreenda como limpar o ambiente dele, os dias dele, as relações dele, tem que eliminar das relações dele qualquer coisa que possa ser gatilho para ele perder o controle. Vou dar um exemplo. Este grupo de amigos que este obeso tem é um grupo de amigos dos amigos que são obesos. E aí, esse grupo de amigos te chama para sair à noite. O que provavelmente vai acontecer com esse grupo de amigos que tem hábitos obesogênicos? Eles vão para algum lugar que sustente o hábito. Então, será que esse cara, que está fazendo um pleno acompanhamento com um monte de profissional, já não recebeu orientação do psicólogo, do psicanalista, sei lá quem é o profissional que vai estar com ele, dizendo assim, meu amigo, evita. Porque nessa fase que nós estamos, qualquer coisa que você tenha que seja um gatilho para o seu hábito, que você tem que negá-lo, você tem que eliminar esse hábito, qualquer coisa que vá nessa direção, é um grande problema para você. Então evite ambientes, pessoas, situações que vão te desviar do seu foco, daquilo que você escolheu. Então, se você determinou para você, se você fez uma escolha muito sensata pela sua saúde, ok. Quais são os hábitos que eu preciso sustentar para a saúde? E mais importante, ou tão importante, quais são os hábitos que eu escolho eliminar da minha rotina, do meu dia a dia? Porque a saúde, a sua concretude da saúde, a gente está dizendo muito mais do que a gente faz errado do que o que a gente deveria fazer certo, porque é muita coisa errada que a gente faz. Então, como eu me livrar de tudo isso? Então, eu dei exemplo do sono, como eu eliminar coisas que me sabotam a hora do sono? Cara, cuidado com o celular. Porque o celular, pensando no cérebro motivado, o celular é pouco esforço, ou nenhum, é só passar o dedo para você ver o que está acontecendo. Rede social, joguinho de celular é que nem máquina de caça-níquel, por isso que vicia. É pouco esforço,
recompensa e é rápido. Pouco esforço, recompensa e é rápido. Máquina de caça-níquel. Põe uma moeda, fica aquela tensão. Cara, será que eu ganhei? Será que eu perdi? Perdi. Ai, tudo bem. Mais uma moeda. Caça-níquel é isso. Faz isso com o nosso cérebro. Joguinho de celular. Rede social. É a mesma coisa. Você fica caçando na rede social. Ou seja, pouco esforço. É rápido o processo. E de repente chega numa coisa que te agrada. Essa coisa que te agrada conversa com as suas memórias. Com coisas com afetos anteriores. Só que você não sacou que aquilo que você está fazendo, que é alimentando afetos anteriores, tudo bem. Só que você está fazendo de um jeito na qual ele está trazendo prejuízo para outras coisas da sua saúde. Excesso de tela deixa a gente mais burro. Excesso de tela faz a gente perder capacidade de buscar conexões de criatividade, de imaginação, enfim, de inteligência. Perde capacidade intelectual quem tem excesso de tela. Olha que maluco isso. Ou seja, fuja. Corra daquilo que te preenche de prazeres ou de motivação, que seja rápido e que termina de uma vez. Outra coisa que é muito complicado, eu falei aqui de chocolate, falei das drogas, agora falei dos vícios, dos jogos, das redes sociais. Pornografia, nossa senhora, é uma bagunça na nossa cabeça. É uma bagunça na nossa cabeça, as pessoas sofrem demais. De novo, como é que eu me livro disso? Como é que eu me afasto disso? Como é que eu me poupo dessas oportunidades de ir ao encontro desse momento que você vai sentir esse enorme motivo ou motivação que por vezes vai gerar possibilidades de prazer? Como é que eu fujo do chocolate, da cocaína, do cigarro, dos joguinhos, das redes sociais, da pornografia? Como é que eu fujo disso? De remédios, né? A galera hoje está viciada em remédio. Então como é que eu fujo? Porque você precisa criar um mecanismo, primeiro, consciência. Tem consciência de que tudo isso vai te fazer mal? Tenho. Oi, Filó, tudo bem? Boa noite. Tenho consciência de que isso vai me fazer mal? Tenho. Então, o primeiro aspecto das escolhas corretas, do foco, da atenção, olha que frase. Ter atenção na sua atenção. Frase incrível do livro, né? Ficar atento aonde a sua atenção está indo, aonde o seu foco está indo. Estar atento a isso. E por vezes, conscientemente, saber frear você e falar, epa, aí não. Só que você só vai ter capacidade de falar aí não sobre dois aspectos que eu já disse. O primeiro é consciência. Você sabe o que é certo e o que é errado. E você sabe com profundidade qual é o dano que você vai sofrer mantendo aquilo que é errado. E você sabe com profundidade qual é o benefício que você vai ter fazendo o certo. E eu volto à pergunta, a gente tem escolha na medida que a gente tem consciência? Não tem escolha. Ah, eu escolhi fazer o errado. Não, isso não é uma escolha. Isso é uma atitude autossuicida, né? Autossuicida não existe, né? É uma atitude suicida, na verdade. Autossuicida, falei bobagem. É suicida. Você não tem escolha, você tem que fazer só o que é certo, só o que é bom, só o que é verdadeiro, só o que é correto. É assim que funciona. Depois da consciência adquirida, certo de que você então não tem escolho fazer o errado. Não, você não tem essa escolha. Ah, hoje eu acordei com vontade de matar alguém. Não, você não faz essa escolha, você não acorda com essa vontade, não é isso? Então por que você acorda com a vontade ou você permite a sua vontade atacar você mesmo com alimento ruim, com sono ruim, com vícios, com excessos? Por que você se permite? Você não acorda com a cabeça dizendo, hoje eu quero matar alguém. Pelo menos eu imagino que a grande maioria que está aqui não, eu imagino que ninguém acorde com essa vontade. Mas você tem coragem que pelas suas vontades e que talvez pela sua consciência você faça essa autodestruição, mantendo atitudes que são completamente contra a sua saúde e por consequência contra a sua vida. É meio duro falar isso e eu estou falando para vocês e estou me ouvindo porque eu não sou santo. Eu também tenho comportamentos que por vezes falam, nossa, aqui é só um pouquinho. Ah, eu vou comer isso aqui, é só um pedacinho. Cara, por vezes eu ainda me saboto. Então, eu me preparar para essa live de hoje, cara, eu tô num processo nesses últimos 3 dias aí, de detox, de limpeza, de um monte de coisa, porque eu estava me sentindo sujo para vir falar para vocês. Olha como é a nossa consciência. E o segundo processo, após a consciência plena, vou repetir a palavra, consciência plena.
Autocontrole. Autocontrole é exatamente esse exemplo que eu estava dando. Se eu já sei o que é certo e o que é errado, não tem como eu escolher mais o errado. Agora eu tenho que me manter, eu tenho que me controlar. Atenção na sua atenção. O que está te tirando o foco? Tira isso da frente. Elimina os gatilhos que te desviam a atenção. A gente precisa ter muita clareza nisso. Porque se eu não tenho essa clareza de eliminar aquelas coisas que são sabotadoras, ou que são, qual é a palavra? Que nos seduz para cair no erro novamente, de novo. Eu não posso comer chocolate. Então você não pode nem ter chocolate em casa. Eu sei que sorvete é o terceiro ou quarto pior alimento do planeta. Sorvete que a gente compra embalados aí, né? Então por que você comprou? Por que tem em casa? Nem tenha. Refrigerante ou bebidas adoçadas gaseificadas, olha que nome chique. É um dos maiores problemas de saúde pública do mundo com relação à obesidade. Se você sabe que por que você comprou? Por que tem na sua casa? Não é? Coisas viciantes. Vamos fazer então, vamos finalizar aqui. Não quero entrar mais em discussão. Vou fazer um convite aqui para vocês que estão aqui comigo ao vivo e para quem vai assistir depois. Existe uma técnica, na verdade não é uma técnica, é um jeito, por meio da psicologia comportamental, mas os neurocientistas afirmam ela, né? Jejum de dopamina. Eu já falei ao longo da live, mas eu vou voltar nesse ponto. O que é jejum de dopamina? É você domar, é você de fato estar no controle das suas ações sobre aquilo que não deve ser feito. Eu não estou nem falando daquilo que deva ser feito, eu estou falando daquilo que não deve ser feito. O maior desafio que a gente tem a respeito da nossa saúde, dos nossos hábitos, o maior desafio diz respeito a eliminar os vícios. Que vícios? Vícios de coisas que nos geram esse motivo, essa motivação ou esse prazer que custa pouco esforço, recompensador e é rápido. É rápido. Rede social, é muito rápido, sem esforço nenhum. Pornografia, masturbação, vício, bebida. A gente tem que se livrar disso. Então, convido vocês a ficar um dia, primeiro faço uma lista consciente, não vou nem exigir muito, só três hábitos que você tem, que você sabe que está errado e você quer eliminar. Vou dar um exemplo de um hábito meu que eu queria eliminar. Café depois das 3 da tarde. Eu gosto de café e tomo café o dia inteiro. Não é muito, é uma xícara de manhã, uma na hora do almoço, uma de tarde, por vezes 1 ou 2 à noite. Mas eu queria eliminar o café junto com o almoço, porque tem um problema da cafeína junto com o alimento ali, tem um motivo. Eu quero eliminar. Esse aqui eu já consegui eliminar. E queria eliminar o café depois das 17 horas. Então eu coloquei isso na minha meta. Conscientemente. Autocontrole para eliminar o café do almoço e depois das 16 horas. Depois das 15 horas, na verdade, eu já não tomo mais café. Então, meu último café é por volta das 14h30, 15 para 14h45, às vezes 15 horas é meu último café, não tomo mais café. Então, na verdade, eu estou com 2 xícaras de café por dia. Uma de manhã, porque é bacana, e uma aqui, no final da tarde, no meio da tarde. Outro hábito que eu quero eliminar, o leite. Eu pareço um bezerro para tomar leite, pelo amor de Deus. E um último documento que eu estava lendo, estudando, um último profissional falando sobre o assunto, eu falei, nossa senhora, eu não tinha noção da profundidade do mal que o leite provoca, na grande maioria, ou pode provocar. E ao longo do tempo vai aparecer problema, tá bom? Não tem jeito, vai aparecer. Falei, bom, eu vou eliminar o leite também. Então, segundo. E o terceiro é eliminar de uma vez por todas açúcar, o refinado. Açúcar refinado, não tem mais açúcar. Se tiver qualquer coisa que eu tenho que fazer que vá açúcar, eu não vou comer. Então eu mexi nesses 3. Por quê? Eu sei que na alimentação é onde eu, Vlad, busco maior sustentação dessa relação de motivo e prazer. No alimento. Beleza? Esses 3 na alimentação. Aí eu vou trabalhar no mapas, tá? Na alimentação 3. Aí eu peguei do movimento, eu também peguei coisas importantes. Falei, bom, agora eu vou determinar a rotina de treino.
Às 16h30, eu paro o meu ambiente de trabalho, 16h30, pego minhas 2 cachorras e não vou mais só dar uma volta no quarteirão. Eu vou caminhar por 30 minutos com as cachorras. É bom para elas e muito bom para mim. Coloco um fone de ouvido e estou aprendendo a fazer uma caminhada com atenção no tudo que está acontecendo, mas ouvindo um podcast com assuntos que são interessantes para o meu conhecimento e para o meu desenvolvimento. Então, estou aprendendo a lidar com uma ação, que é um movimento, deslocando minhas cachorras e ouvindo alguma coisa, um assunto muito interessante. Uma ação. Pego meu filho na escola às 17 horas, volto para casa, 20 a 30 minutos pedalando. Eu tenho uma bike aqui do meu lado, aqui posicionada numa situação. Todo dia eu quero fazer essa rotina. Então, determinei dentro do pilar do Mapas, conscientemente, que eu tenho que aumentar minha rotina de exercícios. Beleza? Então, convido vocês, provoco vocês, faça uma lista, usa o Mapas como exemplo, movimento, alimento, pensamento, alegria e sono. Se você determinar uma ação para cada pilar, e que você consiga, ao longo de uma semana, cumprir com essa ação de cada pilar, imagina que na semana que vem você pegue mais uma ação de cada pilar. Nós temos 52 semanas no ano. Num ano, nós temos 52 semanas. Imagina que você consiga pegar uma ação que você queira modular do movimento, do alimento, do pensamento, da sua alegria e do sono. Uma ação que você queira agir com autocontrole sobre ela nessa semana. Semana que vem você pega mais uma ação de cada um dos pilares. São 5 ações essa semana, uma para cada pilar. Eu estou pegando 3 para cada pilar, que eu entendo que tem que melhorar. Eu estou pedindo para você pegar uma de cada. Faça isso. Faça uma lista. Por o pilar do movimento, o que o Vlad fala do movimento? Ele fala que tem que caminhar. O que mais que ele fala? Ele fala que tem que fazer exercícios de mobilidade. O que mais que ele fala? Tem que fazer exercícios de força. O que mais que ele fala? Que legal que seja acompanhado. O que mais que ele fala? Então vai pegando os elementos que a gente fala, ou que você já sabe, coloca no pilar do movimento. Qual que eu vou fazer essa semana? Eu vou caminhar 3 vezes por semana, 30 minutos. Tá ótimo. Para quem não fazia nada, meu irmão, defina uma meta e execute. Autocontrole para executar aquela escolha que você fez, que na verdade é fazer o que tem que ser feito. Vou repetir, fazer o que tem que ser feito não é escolha. Fazer o que tem que ser feito, olha que frase, fazer o que tem que ser feito não é escolha, tem que ser feito. Essa discussão, eu vou colocar aqui para vocês, a gente está finalizando a live, vou finalizar mais cedo hoje e eu vou ficar devendo a rotina de exercícios, peço desculpa para vocês, tá bom? Mas vou ficar devendo. A discussão, eu participo, né, de um grupo de estudo, chama Leituroterapia, da Psicanálise Trilógica, Dr. Norberto Kepp e doutora Cláudia Pacheco. Quem quiser, depois entra aí na internet e pesquisa. Eles falam de psicanálise trilógica. É muito interessante e a palavra é muito libertador, porque a gente tem muito pouca consciência de muita coisa, muito pouca consciência. E à medida que você vai estudando com eles, do jeito que eles conduzem, a leituroterapia e o processo de participação das pessoas após um trecho de leitura, pede-se ali um momento de reflexão, pede-se para que as pessoas falem o que está sentindo ou o que está pensando sobre aquele assunto. E no fim das contas, quando eu estou sozinho fazendo um processo desse, meus pensamentos se limitam às minhas experiências. Mas quando eu estou em grupo, cara, eu me desconstruo toda hora. Falo, nossa, minha cabeça está pensando de forma tão rasa. Olha o que o outro está falando, olha o que a outra falou, olha o que é meu pensamento costurando todas essas falas ao final de uma aula. Por que eu estou falando isso? Esta semana, o assunto era liberdade. Na verdade, é a segunda aula que a gente está falando sobre o assunto liberdade. E o que é liberdade, não é? Para a gente refletir. O que é liberdade? E aí a conclusão, na verdade não é conclusão, é o óbvio, é só a gente pensar. A gente só é livre quando a gente faz o que tem que ser feito. Vou repetir. Nós só somos livres quando a gente faz o que tem que ser feito. Porque se você não foi capaz de fazer o que tem que ser feito, significa que você vive no cárcere da ilusão,
no cárcere da inconscientização, que é a palavra que eles usam, eles não falam inconsciência. Eles falam inconscientização, você está num processo na qual você tem que despertar, traz para a consciência. No momento que está na consciência, tem que fazer, faz. Tem que se cuidar, se cuida. Tem que ter autocontrole, tem autocontrole. E aí, eu vou deixar aqui para vocês refletirem com dor de estômago, hein? O estômago embrulhado agora. Quem estiver aqui, boa sorte com o que vai fazer com isso, tá bom? Boa sorte. Mas eu vou provocar, porque senão a gente não sai do comodismo que a gente está. A frase que me deixou de cabelo em pé. Frase que me deixou de cabelo em pé. Entendendo que nós só somos livres quando a gente faz o que tem que ser feito, só somos livres quando a gente faz o que tem que ser feito. Conscientemente, faça o que tem que ser feito. Ética, beleza e bondade. Ética, seja verdadeiro, atue com beleza, faça as coisas da forma correta, faça as coisas da forma organizada, bem planejada, faça bem feito. E bondade, que seja bom aquilo que você esteja fazendo. Essa tríade é fácil, né? Vou repetir para que vocês reflitam. Conscientemente, para que tenhamos liberdade, precisamos fazer aquilo que tem que ser feito. A frase que está no livro do Norberto Kepp, e a doutora Cláudia Pacheco fez a reflexão, e na nossa leitura terapia a gente alguns entraram em conflito, eu fiquei confortável porque na hora eu saquei. Eu vou colocar aqui, é provocação, tá bom? Não existe o livre-arbítrio. Nossa, Vlad, como assim? Quem inventou essa história de livre-arbítrio está dizendo, você pode escolher. Mas se a gente fizer uma reflexão um pouquinho mais profunda em respeito ao Criador, ao Divino, a Deus, quem acredita, e eu espero que a maioria que está aqui acredite, e está tudo bem, em respeito a Ele, a gente tem que seguir sem escolha. O que tem que ser feito? Não tem escolha, não tem o não vou fazer. Como eu falei anteriormente, hoje eu acordei com a vontade de matar alguém. Não, você não acorda com essa vontade, você não tem essa escolha. Você não tem a escolha também de tentar atuar contra a sua saúde, como eu já disse, contra a sua própria vida. É assustador a gente pensar, Jacira arregalou os olhos. Jacira, o livre-arbítrio existe. Para quem não conscientizou. E ele escolhe, hoje eu quero me cuidar, amanhã eu não quero. Hoje eu quero comer bem, amanhã eu não quero. Eu vou trazer para o lado do mapas, para o lado da saúde, para que a gente fique no foco da nossa discussão. Mas vocês já entenderam que isso transcende, né? Isso transcende. Hoje eu quero ser corrupto, amanhã eu vou ser honesto. Hoje eu quero ser bom, amanhã eu não vou ser bom. É muito difícil. Lá, começou as discussões, né? Então, a discussão é longa, Thelma. A discussão é maravilhosa. Obrigado. A discussão é isso, Thelma. Cada um vai trazer um ponto de vista e nessa ciência que a gente estuda, por este caminho de reflexão, o como fazer é fazer bem feito. Também não tem escolha. Como fazer é fazer bem feito. É ético, é belo, ou seja, é bem feito e é bom para todo mundo. É ético, você está fazendo é a verdade. Não tem omissão, não tem mentira, não tem nada. Você não está escondendo nada, está fazendo é a verdade. É belo, você está fazendo bem feito. É belo, você pegou para fazer, você está fazendo bem feito, você não está fazendo mais ou menos. E é bom. É bom, no final das contas é bom. Sabe, aquela história de... tem alguns assuntos aí que a gente coloca que é muito doido, que a gente... a verdade dói. Não, a verdade liberta. É verdade, é ético, a verdade liberta. Ele é trouxa, tá fazendo tudo direitinho, ele quer agradar todo mundo. Ele quer puxar o saco do chefe. Não, tem que fazer bem feito, não é escolha. Tem que fazer bem feito. A beleza do trabalho, a beleza da sua entrega, tem que fazer bem feito. E é bom, ou seja, no final das contas, é um privilégio para todo mundo que está ao redor daquela sua ação. Todo mundo se beneficia, óbvio, que todo mundo que esteja alinhado com a ética, todo mundo que esteja alinhado com a beleza e com a bondade. É incrível a gente pensar desse jeito, você fala, meu Deus do céu, o que eu tenho para escolher? Nada, você só tem que fazer o que é? Verdade, de forma ética, de forma bela,
e de forma boa. Lisane colocou, não, e porque não tem ninguém como você no banheiro que você não se limpa. Exato, muito bem colocado. Jacira, é uma decisão, Jacira, exatamente. Quando eu estou consciente do certo e do errado, você tá igual aquele desenho do pica-pau, né? É o diabinho do lado e o anjinho do outro, como se essa possibilidade existisse. Não existe essa possibilidade, só existe o anjinho. Só existe, na discussão que a gente traz, só existe o anjinho. Você negar o anjinho já é estar do outro lado. Eu não preciso fazer muita força, é só não fazer. Vou repetir a frase. Eu não preciso fazer muita força, é só não fazer. É incrível isso, não é? É incrível, é incrível. Ou seja, a live de hoje, esse bate-papo de hoje aqui, eu trouxe coisas para falar para vocês de um neurocientista que mora no sul do Brasil, um cara incrível, André, cara maravilhoso. Então tratei do assunto com bastante cuidado sobre o que o André fala, como ele fala. Trouxe para vocês aqui esse outro autor que traz um monte de coisa muito legal, e inclusive está nesse livro a pesquisa que fala sobre autocontrole. As pessoas que desenvolvem maior autocontrole são as pessoas que vão performar em todos os aspectos da saúde, vão performar mais na saúde física, mental, espiritual, prosperidade financeira. São as pessoas que vão ter maior controle, vão cumprir regras, porque eles sabem o que é ético. O autocontrole é se manter na ética, na beleza e na bondade. Autocontrole. Consciência e autocontrole são essas duas palavras que eu trago para vocês hoje. Eu tenho que ter muito claro e trazer para minha consciência aquilo que tem que ser feito. E autocontrole é fazer. Aquilo que tem que ser feito, pega e faz. E aquilo que eu não devo fazer, não faz. Agora, tem um jeito de você aprimorar isso. Se afaste dos gatilhos que levam você àquilo que você não deve fazer. Vou dar o exemplo da comida. Se você não quer chupar sorvete, não vá na sorveteria. Se você não quer chupar sorvete, não tenha sorvete no seu freezer. Se você não quer chupar sorvete, não aceite convite de quem você sabe que vai ter sorvete de sobremesa. Se você não quer, porque você sabe que sorvete faz mal. Salsicha é o pior alimento do planeta. Aí, olha que interessante, eu vou finalizar aqui. Estou num dilema, aniversário do meu filho agora em setembro, e por muitas vezes a gente fez cachorro-quente no aniversário dele. E agora? Vou servir cachorro-quente no aniversário do meu filho? O que vocês acham? Devo ou não devo? Ah, mas as crianças gostam. Pior alimento que existe no planeta é a salsicha. Devo ou não devo servir salsicha? Responde aí. Conscientemente, eu já sei que não pode, eu já sei que é o pior, é o que mais traz prejuízo para a nossa saúde. Salsicha. E aí eu vou servir isso para os meus filhos. Será que é possível eu ficar confortável em servir isso para os meus filhos, para os convidados dele, para os amiguinhos, para os priminhos, para os parentes? Ah, mas é gostoso. É nesse sentido que a gente precisa compreender. É nesse nível que a gente precisa compreender. Em que momento que a gente sabota, que momento que a gente abre um pouquinho, deixa para lá. Não tem mais como passar por isso. À medida que você está consciente, a pergunta é, e agora, José? Thelma Santana, acho que eu sei quem é. Thelma, seja muito bem-vinda, obrigado. Vlad, não estou comendo carne. É maléfico não comer carne? Não, pelo contrário, viu, Thelma? Está fazendo um bem para você, um bem para o planeta, um bem para um monte de gente, tá bom? É benéfico. A gente tem que eliminar a carne da nossa vida de um jeito ou de outro. A gente não pode... a gente tem que ter alguns cuidados com relação aos componentes que a carne é um excelente veículo. Então, por exemplo, a carne é um excelente veículo de proteína. Então, o resto da sua alimentação tem a proteína suficiente. A carne é um excelente veículo do ferro. Então, que nos outros alimentos tenha ferro suficiente. A carne, principalmente a carne vermelha, é um excelente veículo de vitaminas do complexo B. Então, você precisa repor ou compensar ou ter alimentos que você consiga ter à disposição isso tudo. Então, é isso. Ficar sem carne não tem problema nenhum. É você conseguir estar orientada o bastante
para compensar esses nutrientes que a carne carrega. Porque a gente criou não, na verdade o nosso organismo precisa dessas substâncias, tá bom? Agora, é importante minha sugestão é sempre que você esteja com um profissional que tem essa noção, tá bom? O Rodrigo também disse que também não come, a Lisane disse do vício. Cara, é isso, a gente vive num mundo cheio de vícios, e a gente poder conscientizar, cara, isso é um vício ou isso só é uma pequena fuga? Que também é um vício. Porque, por exemplo, o Vlad, eu fico nas redes sociais aqui ao longo do dia. Cara, 3, 4 vezes ao dia eu dou uma olhada naquilo que eu deveria produzir ou produzo, dou uma olhada naquilo que algumas pessoas que eu acho que tem um produto bacana, dou uma olhada no que ele está fazendo, e por vezes isso é uma parte do meu trabalho. Mas eu sei que tem hora que eu passo do limite. Então, um dos pilares que eu vou fazer autocontrole a partir dessa semana, porque depois de ter lido tudo que eu li, um dos pilares de autocontrole dessa semana é rede social. Então, do movimento eu já falei, do alimento eu já falei, dos pensamentos, para mim, eu aumentei meu volume de leitura sobre alguns assuntos de ordem espiritualista e de ordem da saúde da mente. Aumentei o volume de leitura disso aqui, porque os meus pensamentos, por vezes, devaneiam, e eu sei que esses 2 pilares para mim são muito importantes. Nos relacionamentos, eu estou aprimorando um jeito de ter bons relacionamentos com a esposa, com os filhos, com os bichinhos daqui de casa, com as plantas da minha casa, com os amigos, com o vizinho. Voltei a trabalhar esses aspectos do relacionamento para o pilar da alegria se fortalecer. Mas tem um desafio que eu vou contar um segredo para vocês. É eu com a minha mãe. Preciso fortalecer a relação com a minha mãe. Percebe como tem coisas que a gente precisa resolver, a gente fica adiando? Caraca, já está na sua consciência, brother, resolve. Por que você fica adiando? Não é? No sono é onde eu tenho menos problema. Sono é onde para mim está mais tranquilo. Para mim é muito claro, 8, 8:30 eu paro de ver um monte de coisa, faço uma leitura e vou para a cama e papum, e durmo bem. Tem dia que eu acordo 4:30 da manhã, tem dia que eu acordo 5, porque se eu vou dormir às 9, 10, 11, meia-noite. 1, 2, 3, 4 horas da manhã, já deu 7 horas de sono. Às vezes 4:30 da manhã eu tô acordando, caraca, e agora? Aí uma coisa que eu tô treinando é, se eu acordar 4:30 da manhã, eu saio da cama. Porque já deu as minhas horas de sono. E eu peguei o melhor intervalo do sono. O melhor intervalo do sono é entre 10 da noite e 3 horas da manhã. No máximo entre 11 e 4, 5 da manhã, esse é o melhor intervalo do sono. Então você ir dormir antes das 10, por vezes você vai acordar bem, por volta das 3:30, 4, 5 horas da manhã, e falar, meu Deus, perdi o sono 4 horas da manhã, eu tenho que dormir. Não, você não tem que dormir, já é o suficiente. Você pegou o melhor intervalo do sono, para a grande maioria, tá? É uma discussão que a gente no método MAPA se levanta, não é todo mundo que tem que dormir nesse intervalo, não é todo mundo que dorme bem nesse intervalo, mas é a grande maioria. 7 a 9 horas de sono, em torno de 8 horas. Rafael Rocha, adia para fugir da dor. Exatamente. O Rafael colocou um ponto importante. Excelente, Rafael, obrigado. Obrigado, eu até estava esquecendo de falar para a gente fechar aqui o assunto às 8:08 cravado. Vamos fechar com esse assunto do Rafael. Quando a gente conscientemente resolve que vai deixar de fazer algo, e você, por virtude ou por condições do vício que você adquiriu, daquilo que você vinha fazendo, um exemplo, rede social, e aí você determina para você, primeiro você tem que ter coragem de ver que você é viciado, tá bom? Você tem que ter coragem, falar, caraca, eu sou viciado? Sou. Quantas horas por dia eu passo na rede social? Dá uma olhadinha aí, é só você buscar um aplicativo que calcula, e você vai falar, meu Deus do céu, estou ficando 4 horas na rede social, não, isso é vício, tá muito doido. Eu estou dependente químico disso aqui, eu preciso ficar abrindo, se eu ouço aquela notificação, eu quero ver quem é, quero ver se alguém me mandou mensagem, isso é doideira, hein? Doideira, é um dos maiores problemas de saúde pública hoje, também é a rede social, né? Excesso de internet. Aí o Rafael está dizendo assim, eu parar com esse vício, por vezes, gera uma ansiedade e uma dor. Bem colocado, Rafael. Gera uma ansiedade maluca. Gera uma dor. Por vezes, essa ansiedade, essa dor de eliminar algo que está com uma cara viciosa, vai te direcionar para uma outra coisa, de novo, que te motive, que custe pouca energia, que tenha recompensa
e que seja rápido. Então, por vezes, você tentar eliminar esse pode te jogar para um outro lugar. Esse outro lugar tem que estar na sua consciência, que tem que ser um lugar de preenchimento saudável. O melhor preenchimento, que é muito saudável, é você, por exemplo, colocar uma rotina de exercícios. Por exemplo, colocar uma rotina de educação musical, aprender a tocar um instrumento. Colocar uma rotina de educação artística ou de desenvolvimento artístico. Vou dar exemplo, tá? Pintar, trabalhar com massa, trabalhar com papel, com dobrar. Eu tenho a minha marcenaria aqui do meu lado. Quem conhece a minha casa, quem já veio aqui, sabe que eu tenho uma marcenaria do lado do meu escritório, que é meu escritório, aqui é onde eu faço os exercícios com vocês, e no outro canto ali eu tenho minha marcenaria. É um jeito. Ou seja, por vezes eu estou entrando num lugar que eu estou ficando meio ansioso e com dor, porque eu estou tentando eliminar um determinado vício, eu vou ali mexer com as madeiras. Então preencha aquele lugar que você quer desocupar com algo ruim, preencha com algo que conscientemente você sabe que é bom. Você sabe que aquilo é bacana para a sua saúde. Faça isso. O maior e melhor troca que você pode fazer é quando você encaixa uma rotina de exercícios. Cuidado aí para os crossfiteiros de plantão, a galera de jiu-jitsu, a galera que malha pesado, que já malha, que já faz exercício. Você encaixar uma rotina de exercícios para substituir um determinado vício, cuidado, tá bom? Por vezes é colocar uma rotina de exercícios mais tranquilos. Por exemplo, uma meditação. Por exemplo, uma sequência de exercícios de alongamento, de mobilidade. Por vezes, uma sequência de exercícios posturais, aquilo que demanda não tanto desgaste físico, porque um outro problema, para encerrar, é o cara largar um vício e ter vício no exercício, que chama vigorexia. Aí lascou. Aí ele troca um vício por um outro vício, que é excesso de atividade física. Até saiu uma pesquisa esses dias, já comentei sobre ela, que é o número de pessoas, como o Rafael colocou, que para fugir de uma dor começou a correr. Aí o cara corre, faz exercício de corrida, né? Essas maratonas, tá, esses negócios todos, 5, 10, 15, 20 quilômetros, 40 quilômetros, às vezes o cara fica maluco. Aí tem o excesso de exercício físico, 2 problemas. 1, as lesões, e 2, a gente chama de overtraining, que aí é desajuste hormonal, desajuste do sistema imunológico, desajuste do sistema nervoso, aí vira uma bagunça. Beleza? Então cuidado para você não sair de um lugar e ir para um outro, que acaba sendo pior. Pessoal, muito obrigado por essa noite. Um grande beijo para vocês, um forte abraço, nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau, valeu, tchau, valeu!